Sejam bem-vindos, portistas. Aqui estamos mais uma vez, de alma cheia e olhos bem abertos, para mais um capítulo nesta viagem que não se explica. Sente-se. Porque há coisas que só nós entendemos. E quando o nosso Porto entra em campo, seja onde for, com quem for, sabemos que o coração vai à frente e o mundo fica a olhar. Hoje temos muito para contar, muito para sentir, e como sempre, este espaço é vosso. Por isso, se estás aí desse lado, se vives isto como nós, deixa já o teu like, ativa o sininho para não perder nada e subscreve o canal se ainda não o fizeste, porque aqui fala-se Porto com o peito aberto, sem filtros, sem freios, sem pedir licença. 5 notícias de cortar a respiração, 5 momentos que mexem connosco por dentro, desde críticas duríssimas ao relevado, passando pela emoção de Diogo Costa, até uma revelação que ninguém esperava de um jogador que nos deixou, mas que não nos esqueceu, e no fim, um escândalo com o ex-jogador do nosso clube que nos deixou todos de boca aberta. Fica até ao fim, porque o que vais ouvir agora é Porto em estado puro. Não é só o frio da Áustria que está a arrepiar os portistas, é o relevado. Ou melhor, aquilo a que chamam relevado, porque o que espera o Porto em Salzburgo é uma armadilha verde, uma ratoeira disfarçada de campo de futebol. Francesco Farioli não escondeu a indignação. Disse com todas as letras que o estado da Red Bull Arena é uma lástima. Mau para o espetáculo? Sim. Mas pior que isso, perigoso para os jogadores. E não estamos a falar de pequenas imperfeições. Estamos a falar de um tapete irregular, que prende o pé, que distorce o jogo, que ameaça aquilo que mais prezamos, a integridade física dos nossos. E não é só uma questão de futebol bonito, é uma questão de respeito. Respeito por uma competição europeia, respeito por quem trabalha todos os dias para estar no seu melhor, respeito por um clube que entra em cada jogo com a ambição de vencer, seja contra quem for, onde for. O treinador do Porto foi claro. Há regras para tudo, até para a cor das meias ou da fita na cabeça. Mas quando chega àquilo que mais importa, ao relevado, parece que vale tudo. E é aí que começa a frustração. Como é que a UEFA permite isto? Como é que um clube como o Salzburgo recebe uma prova desta dimensão com um piso assim? Farioli sabe que vai ter de ser estratégico. Abrir os olhos, medir os riscos, proteger os jogadores. Há sinais positivos. Martim Fernandes, Alberto Costa e Alan Varela já evoluíram para treino condicionado. Estão a ganhar ritmo. Estão mais perto. Mas jogar num relevado assim pode deitar tudo a perder em segundos. Uma entorse, uma lesão muscular, um deslize e lá se vai meio campeonato. E depois há o fator mental. Os jogadores sentem. Pisam o campo e percebem logo que vai ser um jogo de sofrimento. Que vão ter de adaptar o passe, travar o sprint, pensar 2 vezes antes de rodar sobre o pé de apoio. Isso mexe com a confiança. Isso afeta o desempenho. Isso altera tudo. Mas mesmo assim, mesmo com este cenário adverso, ninguém se encolhe. Porque isto é o Porto, e o Porto não chora, não se desculpa, reage. Vai a jogo. Vai à luta. E se for preciso ganhar num campo de batatas, ganha. Mas não sem levantar a voz, não sem denunciar o que está mal, não sem defender o que é justo. E sim, já se sente nos bastidores uma tensão silenciosa. Porque esta crítica de Farioli não é só ao relevado, é ao sistema. É à forma como o futebol, às vezes, vira as costas ao essencial para manter a fachada. E o Porto não aceita ser tratado como figurante. Nunca aceitou. Nunca aceitará. Agora, se achas que isto foi duro, espera até veres o que vem a seguir. Porque Diogo Costa falou. E quando ele fala, não é só como guarda-redes, é como símbolo. E o que ele revelou pode ser o início de algo muito maior. Quando Diogo Costa fala, não é só o capitão que se ouve, é o reflexo de todos nós. E antes do jogo com o Salzburgo, ele não falou só com as palavras. Falou com o olhar, com o tom, com a alma. Começou com calma, a fugir ao ruído habitual de quem atira títulos antes de tempo. Disse que no Porto ninguém se perde em conversas sobre favoritismos. Ninguém está preocupado com o troféu lá ao fundo. O foco está no dia-a-dia, no treino de hoje, na vitória de amanhã. E isso, vindo de um guarda-redes que já viu tanto, que já defendeu tanto, tem um peso brutal. Mas depois veio a pergunta que todos queríamos ouvir. E ele respondeu como um de nós. Sem hesitar. Sem floreados. Seria o homem mais feliz do mundo se pudesse jogar toda a carreira no Porto. E naquele momento, juro, deu vontade de agarrar no peito e gritar. Porque não se trata só de um jogador. Trata-se de alguém que cresceu ali, que viveu o balneário desde criança, que sabe o que significa cada canto do dragão.
Diogo é Porto. Disse que está tudo a ser tratado, que a renovação está em conversas com quem de direito. Mas o brilho nos olhos não engana. Ele quer ficar. Ele sente isto como nós sentimos. E não há milhões lá fora que comprem isso. Não há clubes ingleses, espanhóis ou alemães que entendam o que significa defender aquela baliza, com aquela pressão, com aquela exigência, com aquele amor. E atenção, ele não se limitou a falar de si. Mostrou o peso da braçadeira, o orgulho em representar, mas também a responsabilidade. Disse que ser capitão é integrar, é passar a cultura do clube a quem chega, é manter o espírito vivo. Porque quem vem de fora precisa de sentir, e é ele que faz isso acontecer no balneário. E ainda teve tempo para um gesto bonito. Vai trocar camisola com o guarda-redes do Salzburgo, Alexander Schlatter, que confessou ser fã dele. E Diogo, com humildade, agradeceu. Disse que não esperava, que é especial. E é por isso que ele é diferente. Não é só porque defende penaltis, é porque nunca se esqueceu de onde veio. Mas por mais que isto nos encha o coração, há sempre aquele receio a pairar. Porque o futebol é cruel. Hoje é amor eterno, amanhã é uma transferência inesperada. E se o Diogo saísse, se por alguma razão esta renovação não avançasse, seria como perder um pedaço de nós. E isso, simplesmente, não pode acontecer. Mas prepara-te, porque se estas palavras te deixaram com o peito apertado, o que vais ouvir a seguir vai fazer o sangue ferver. O treinador do Salzburgo, na antevisão ao jogo, largou uma frase sobre o valor de mercado do Porto que é um autêntico murro no orgulho portista. E a resposta vai ser dada em campo. Pode parecer só mais uma conferência de imprensa antes de um jogo europeu. Mas não foi. O que o treinador do Salzburgo disse sobre o Porto deixou feridas abertas no orgulho de qualquer portista que se preze. Thomas Letsch, técnico dos austríacos, elogiou, sim, mas com uma daquelas frases que parecem um elogio e soam a provocação. Se fosse o valor de mercado a decidir jogos, era claro quem ganharia. Disse isto sem pestanejar. Como quem diz, vocês são mais caros, mas isso não quer dizer nada. E é aqui que começa a revolta. Porque não é só o valor de mercado que está em jogo. É o respeito. É a forma como se fala do Porto como se fosse apenas um gigante financeiro. Como se os títulos, o sangue, o sofrimento e a glória fossem comprados em catálogo. Como se o Porto não tivesse uma história que mete medo a meio mundo. E a verdade é esta. O treinador do Salzburgo pode saber muito de táticas, mas não conhece o que é este clube. Não conhece a alma que o Farioli trouxe de volta. Não conhece os fantasmas que acordam quando se subestima o dragão. Aliás, teve o descaramento de dizer que o Porto tem uma equipa de classe mundial, cheia de velocidade, com um treinador que mudou tudo. Até aqui, tudo certo. Mas depois lança o típico discurso de underdog, como se o Salzburgo estivesse só ali a ver o que dá, a desafiar o gigante. E o pior? Disse que, apesar de tudo, a sua equipa vai entrar sem medo. Sem medo? Sem medo. Então que o provem. Porque se querem medir forças com o Porto, que o façam com tudo. Mas sem paninhos quentes, sem frases escondidas atrás de falsa humildade. Porque o respeito conquista-se, não se exige antes do apito inicial. E enquanto isso, lá nos bastidores, os dados continuam a girar. 365 milhões contra 130. Mas repito, o Porto não é feito de euros, nem de estatísticas. É feito de história. De noites que mudam carreiras. De jogadores que chegaram como desconhecidos e saíram como lendas. De suor, de raça, de uma identidade que não se fabrica em laboratório. E o mais curioso é que, no meio disto tudo, o treinador austríaco até admitiu que o Porto pode vencer a Liga Europa. Mas disse como quem atira a frase para o ar, sem convicção, como quem quer proteger-se do inevitável. E sim, nós sabemos, o futebol decide-se dentro de campo. Mas as palavras têm peso. E esta conversa do valor de mercado só serviu para incendiar ainda mais um jogo que já estava quente. E é aqui que tudo muda. Porque depois de tanta provocação, depois de tanto orgulho picado, depois de tanto barulho, há um momento inesperado que faz parar tudo. Um jogador que saiu. Um jogador que podia ter virado as costas. Mas que fez questão de lembrar, o Porto é o meu clube em Portugal. Gonçalo Borges. Sim, esse mesmo. E o que ele disse vai arrepiar-te da cabeça aos pés. Quando tudo parece ruído, quando o orgulho é posto à prova, quando o mundo lá fora já não nos respeita como devia, é aí que se percebe quem realmente sente este clube. E foi no meio da azáfama europeia, da pressão de jogo grande,
das palavras duras vindas da Áustria, que apareceu uma frase simples, honesta, quase despercebida, mas que nos agarrou à alma com unhas e dentes. Gonçalo Borges, agora no Feyenoord, em conferência de imprensa, falou do regresso a Portugal, do jogo com o Braga, e de repente, assim do nada, dispara uma que arrepia qualquer portista com sangue nas veias. O Porto é o meu clube aqui em Portugal. Para tudo. Isto não é só um jogador a ser educado. Isto não é só uma frase de circunstância. Isto é alguém que saiu, mas não se esqueceu. Alguém que foi formado no Olival, que cresceu com a camisola do Porto colada ao corpo, que conhece cada canto do balneário, cada grito das bancadas do Dragão, cada lágrima que se engole quando se perde e cada explosão de alegria quando se ganha. E agora, mesmo estando lá fora, mesmo num gigante holandês, mesmo já com outra camisola, não hesitou em lembrar ao mundo quem ele é. Podia ter ignorado. Podia ter falado do passado em tom neutro. Podia ter seguido o discurso politicamente correto. Mas não. Assumiu, com naturalidade, com verdade. Porque o Porto não se abandona. O Porto fica. E é este tipo de gesto que nos lembra porque é que este clube é diferente. Porque aqui não se forma só para jogar, forma-se para sentir. Aqui os jogadores não passam, deixam raízes. E se alguma vez duvidámos de que Gonçalo Borges era dos nossos, essa dúvida morreu naquele instante. Porque quando alguém diz, sem rodeios, que o Porto é o seu clube em Portugal, está a cravar no coração a bandeira que nunca devia ter saído dali. E atenção, não é só Borges. Estamos a viver um momento em que o clube precisa de reatar com a sua alma. Com os seus. Com os jogadores que compreendem o que significa jogar por nós. E é por isso que ver estas declarações, vindas de um ex-jogador, sabe melhor do que qualquer vitória. Porque é puro. Porque é verdadeiro. Porque não foi ensaiado. E é aqui que sentimos esperança. Porque, apesar de tudo, apesar dos jogos marcados em cima da hora, das provocações de fora, dos fantasmas da última época, ainda há quem acredite. Ainda há quem nos lembre quem somos. Isto é mais do que futebol. Isto é sentir. É viver. E se ainda restava alguma dúvida de que o espírito do Dragão continua vivo, essa dúvida morreu com estas palavras. Mas olha que ainda não viste tudo. Porque enquanto Gonçalo Borges reacende a chama com um gesto de lealdade, do outro lado do oceano, há uma bomba que caiu com estrondo. Um ex-craque do Porto, com um mandado de detenção às costas. E o que está em causa é gravíssimo. Parece mentira. Parece exagero. Parece notícia velha mal contada. Mas não. É verdade. É recente e é trágica. Anderson. O Anderson do Porto. O miúdo explosivo que encantou no Dragão, que fez a Europa sonhar, que foi Golden Boy em 2008, que partiu para o Manchester United como uma estrela em ascensão, hoje está a braços com a justiça brasileira. Mandado de detenção emitido. Motivo: não pagar pensão de alimentos aos 5 filhos, 5 crianças. A dívida já ultrapassa R$1 milhão, mais de 160 mil euros. Sim, ouviste bem. O jogador que chegou ao Porto como uma promessa do futuro, que nos fez vibrar com um talento que parecia ilimitado, hoje arrisca prisão por não cumprir com o que é mais básico: responsabilidade. E o que dói aqui não é só o crime, é a queda. É ver alguém que teve tudo para ser ídolo eterno a desfazer-se numa realidade de irresponsabilidade e desilusão. Anderson foi formado no Grêmio, chegou ao Porto ainda menino, só precisou de 30 jogos para nos convencer a todos. Um talento puro, um furacão com bola, um miúdo que parecia feito para os grandes palcos. Sir Alex Ferguson não hesitou, levou-o para Old Trafford, e nós, orgulhosos, vimos um dos nossos subir ao topo do mundo. Mas nem todos os caminhos continuam em glória. O Anderson dos nossos olhos virou notícia de rodapé, lesões, decisões duvidosas, clubes pequenos e agora esta tragédia pessoal e legal. O sistema prisional brasileiro pode mesmo recebê-lo para 30 dias de detenção. E não estamos a falar de um escândalo mediático qualquer. Estamos a falar de vidas reais, de filhos sem apoio, de um homem que se esqueceu de tudo o que prometeu ser. E sim, é um murro no estômago para quem se lembra dele em campo, de azul e branco, a rasgar defesas como quem rasga dúvidas. Mas também serve de alerta. Porque o Porto não é só futebol, é educação, é compromisso, é responsabilidade. É saber onde se está, é honrar quem te deu tudo. E quando alguém falha com isso, a mágoa é dupla. Mas atenção! Não é este final triste que vai definir o que somos. Não é uma queda que apaga a nossa força. Porque mesmo em dias escuros,
O dragão levanta-se. E hoje, mais do que nunca, estamos vivos. E como se tudo isto não fosse já uma montanha-russa de emoções, há algo que precisamos de manter bem presente. Esta semana pode ser decisiva para o Porto. Entre jogos cruciais, decisões polémicas da Liga, provocações de adversários e gestos emocionantes de quem nunca nos esqueceu, estamos a viver dias que vão marcar a época. Por isso, se sentiste tudo isto connosco, se vibraste, se ficaste com os nervos à flor da pele, se tiveste orgulho, raiva, esperança, tristeza e arrepio, então comenta, partilha, grita se for preciso. E claro, subscreva o canal. Porque vamos continuar aqui, a viver o Porto com a intensidade que isto merece.